Fala galera, beleza? Estamos de volta hoje ao canal, trazendo novidade para você. Ontem eu não consegui postar por causa da chuva, mas hoje estamos de volta aí. E hoje trazendo uma coisa legal para você, de acordo com os comentários, né? E com as perguntas que o pessoal tem feito, as dificuldades. Eu venho sempre trazer uma solução para alguma coisa, ou sempre te ajudar com alguma coisa, tá certo? Bom, se você não me conhece, meu nome é Logan Barros. Esse é o canal de escultura, um canal de artes feito para você, para ajudar você de maneira profissional a entender os processos e todas as técnicas de escultura, tá certo? Bom, se você não me conhece, eu sou fundador do curso de escultura.com, que é o primeiro curso formador profissional de artistas profissionais na parte de escultura do Brasil, profissionalmente falando. Que maneira? Certificando o aluno, preparando o aluno em todas as etapas, e o módulo 1 do curso já está disponível, tá certo? Você encontra aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Então dá uma conferida aí e vamos dar um upgrade aí na sua vida profissional, tá bom? Bom, o assunto de hoje que a gente vai falar é sobre a dificuldade com algumas coisas com molde, tá bom? É um vídeo mais curto, mais rápido, que eu vou dar uma dica, mas é uma dica que vai ajudar pra caramba você. São duas dicas em uma, então vai ser legal, tá? Bom, durante todo o tempo do processo do molde, eu sempre falei, eu trabalho com silicone da Dulatex, né? E eu prefiro trabalhar com o silicone dele porque é mais elástico, ele demora mais para catalisar um pouquinho, o que deixa as bolhas subirem e o que permite eu trabalhar melhor, pincelar as peças, tudo de maneira correta, tá certo? Bom, eu tenho aqui então hoje o molde, esse molde aqui ó, é o molde do Jason, tá? Na minha mão. Então se você olhar esse molde, ó, eu tenho o recheio dele que é silicone e tenho gesso e gesso, tá certo? Eu coloquei só 3 elásticos, que era só para segurar o molde para te mostrar. Eu vou tirar os 3 elásticos então, tá certo? E eu vou te mostrar que desse molde gigante, ó, gigante, gesso, eu vou descartar, tá, ó. Pode ver que tá no formato, ó, né? Eu vou descartar e vou descartar a parte de baixo, deixando só o silicone. E aqui tá o molde, ó, tá? Ó, do Jason. Então você vê que fica bem pouco silicone. Você fala, caramba, que molde é esse? Cara, é um molde econômico, porque é o seguinte, o que eu faço daí? A primeira parte do molde, a peça está na plastilina ainda, a primeira parte do molde, eu vou te dar uma dica. O pessoal fala assim, para deixar o silicone mais espesso, para fazer essa camada só, para economizar silicone, eu uso aerosil, uso isso, uso aquilo lá. Cara, todos os produtos que você usar no silicone vai deixar ele mais fraco, vai arrebentar mais o silicone. O silicone já não é um silicone top de linha. Se você começar a usar produto para tentar ou ganhar volume, ou para tentar compensar, ou para tentar... Cara, assim, é um conselho que eu estou te dando. Pô, mas eu tenho pouco silicone. Por exemplo, quanto de silicone tem aqui? Cara, tem 1,5 kg só. 1,5 kg de silicone. Daria para ser feito com menos? Até daria, mas eu prefiro fazer com 1,5 kg, tá? Então como é que funciona? O molde está lá, a peça está lá no molde. A primeira camada eu pincelo, eu cataliso um pouco de silicone e eu pincelo toda a peça. Toda a peça. Eu não pincelo só detalhezinho, eu pincelo toda a peça. Pincelo essas partes que são o negativo, né, dos encaixes, ó. Eu pincelo toda essa canaleta que vai ficar, eu pincelo cada buraquinho desse, ou seja, e pincelo as beiradas da parede do molde para não vazar silicone jamais, de maneira nenhuma. Por mais que eu faça um silicone molde bacana, eu tento evitar o máximo de vazar, dar qualquer problema. Então eu pincelei tudo. Uma camada de silicone eu dou com o silicone que eu acabei de misturar. Então eu coloco um catalisador, tá? Eu bato muito bem, misturo bem. No caso, você pode estar usando a bomba de vácuo ou não, mas... E uso um fiozinho de silicone sobre a peça inteira. Sempre colocando primeiro na peça e deixando escorrer para os laterais. Essa primeira camada de silicone eu dou com silicone normal, o tempo de secagem dele normal. Loura, para poder fazer essas camadas, por exemplo... Essas camadas que você está vendo, ó? Aqui, ó. Como é que você faz daí para economizar? Bom, eu cataliso o silicone, depois que eu já dei, ó, depois que eu já pincelei, formou uma película ali inteira, tá seca. Dou a segunda camada de silicone, ou seja, formou outra película em cima, tá? Aí o que eu vou fazer daí? Eu vou deixar o silicone, eu vou catalisar bem o silicone, só que eu não vou despejar, eu vou deixar ele curando um pouco mais. E vou olhando. Quando eu ver que esse silicone começou a ficar mais espesso, aí eu jogo por cima. Entendeu? Ou seja, é um silicone sem ADD nada nele, sem acrescentar nada nele,
E com isso eu consigo o silicone puro, sem acrescentar aerosil, sem acrescentar nada para expandir ele. E eu consigo, ele fica grosso, ele bate e não escorrega da peça, ele bate e vai ficando, bate e vai ficando. Quanto mais camada eu vou dando, mais eu deixo secar esse silicone até que ele fica até o último, eu deixo ele bem assim, que ele cai, ele mal se mexe assim, então já quase seco que ele tá, entendeu? Quase curado, seco não, perdão, curado que ele tá, né, catalisado. Então assim, eu prefiro usar o próprio silicone para fazer o molde, tá entendendo? O próprio silicone para fazer o molde. Sem ADD, ó, sem ADD nenhum produto no silicone, tá? Ou seja, duas camadas, uma pincelada e depois uma fina em toda a região que eu vou tirar molde. Depois eu vou catalisando o silicone, espero secar um pouquinho, só que cuidado para você não perder, né? Se perder você tem que flocar e usar de novo. Só que o silicone também não fica muito bom com silicone flocado, tá? Ele perde um pouco de elasticidade e resistência. Mas você não perde, mas é bom você dar uma mexidinha com o palitinho lá, esperar, mexe de novo. Você viu que começou a ficar grosso? Faz primeiro sempre as partes mais altas, nariz, queixo, seria a ponta do boné, a ponta do peito, ponta do pé. Ou seja, tudo que for ponto mais alto você começa por ali, tá? E sempre as camadas que eu vou dar mais silicone, onde que é? Ó, pode ver, ó, ele é fino, né? Ó, ele é fininho, tá vendo? Mas aqui, ó, por onde eu vou ter que abrir os canais de saída, ele é bem cheio, tá vendo? Ó? Ele é bem maciço no pé. Então por onde eu vou encher, eu coloco bastante silicone, tá certo? Então assim, eu não uso produto, tá? E depois eu vou dar o resto que faltar para completar o molde, eu jogo gesso e aí ele forma o quê? Ele vai formar isso daqui, ó. Tá vendo? Ó. Tá? Então fica um molde bem econômico. Quando eu vou sacar esse silicone, bom, resinei e tal, o que eu faço? Eu tiro primeiro o gesso devagarinho, pum, tirei. Aí eu vou ter a parte de baixo desse molde e o gesso ainda. Aí eu tiro essa bem devagarinho, vou tirando pelas beiradas, pelas beiradas, pelas beiradas, pelas beiradas, pelas beiradas. Corto com alicate de corte ou com bisturi. Ainda vou deixar meio molinho ainda as partes que são caídas de saída de ar, para ele poder sacar do molde mais fácil. Aí eu tiro essa parte do silicone. Tiro essa parte de cima do silicone devagarinho, aí eu tiro a outra parte com o boneco do gesso também, ou posso tirar o seguinte, ou eu posso tirar as duas partes de silicone, e ter um molde assim com o boneco dentro, de resina. Aí eu vou e tiro na minha mão, entendeu? Então assim, ele é bem mais fácil de você usar, tá? Então a dica aí, ó, fica para você ficar esperto, para não ficar colocando coisa no silicone, tá? Eu vejo muita empresa que já tem um silicone meio fraco, um silicone ruim, ensinando a colocar mais coisa no silicone para render e tal, e para ficar mais... Cara, é assim, ó. Como eu fiz no vídeo passado explicando sobre confia só em quem produz escultura. Não confiar em pessoas que não produzem escultura, que só produzem material. Por que eu estou falando isso daí? Porque, cara, eu recebo acho que uns 10, 20, eu recebo umas 20 mensagens por dia das pessoas me perguntando coisa. E assim, ó, mas muita dessas mensagens, muitas mensagens vem dando problema com o molde. E o problema não é na hora de fazer o molde, é o silicone que ela está usando. E quando eu vou conferir o silicone que ela está usando, é sempre o mesmo. Aí eu falei, cara, silicone que catalisa muito rápido. Pode ver, essas empresas que vendem o silicone mais em conta, que é mais famosinho, o silicone catalisa muito rápido. O que não é bom, não dá tempo do silicone entrar em tudo, não dá tempo de pegar detalhe, não dá tempo de alguma bolha ou outra subir, ou seja, eu não gosto, é pessoal, tá? E o que acontece com esse silicone? A pessoa fala, mas a pessoa, liguei lá, a pessoa falou que não, expande o silicone com aerosil para render, para ficar mais grosso. Ou seja, é legal usar aerosil quando você vai fazer um molde, que nem, por exemplo, vou te dar um exemplo agora. Eu vou fazer o cast, né? Tipo assim, eu vou tirar, eu fiz que nem, por exemplo, ó, eu estou fazendo esse Fred aqui, ó, né, do 2010, né? Eu estou fazendo isso, então eu bloqueei ele e tal, que eu estou bloqueando, que eu der mais uma organizada nele, tá vendo? Eu estou dando uma pré-organizada, ó. A hora que eu dei uma boa organizada nele no clay, que chegou mais ou menos num limite, que deu bastante detalhe, então eu falei, beleza. Aí eu vou tirar pra cera, para dar acabamento na cera. Aí o que eu faço? Aí sim eu posso usar um silicone com aerosil, porque assim, eu vou usar esse molde uma vez, ou duas no máximo, eu vou despejar a cera ali, depois o silicone não presta pra mais nada. Aí eu posso usar um silicone vagabundo às vezes, porque coisa, mas o silicone para tirar para resina tem que ser um silicone bom, tem que ser um silicone, pode ser molde econômico, que nem esse que eu faço, mas não pode conter muita porcaria dentro do molde, tá? Ainda mais se você quiser fazer, por exemplo assim, várias peças, isso vai detonar o molde muito mais rápido, tá bom? E depende do tipo de peça que você vai fazer lá de sacar,
O aerosol deixa ele meio esfarelento, deixando assim, eu acho que eu sempre usei o que eu falei, por indicação no começo, eu vi que mudava o aspecto, falei, cara, aí eu resolvi fazer esse processo, de usar o silicone quase catalisado, para ele não escorrer e fica melhor usando o silicone puro. É minha opinião, tá certo? Então assim, toma alguns cuidados com o material que você compra sempre material de qualidade. E na hora de ouvir conselho, ouve conselho de quem produz. Não só meu, tipo, sei lá, tem um monte de escultor no Brasil, mas que produza peça bastante, com qualidade, que sabe o que está fazendo. E por essas dicas. Talvez outros escultores usem o aerosol. Não estou falando para você que é errado nem que é certo. Estou falando para você que, assim, a minha opinião, eu acho que deixa o silicone bem fraco, então não compensa usar. E você consegue usar o silicone puro, com bem menos silicone, e tirar um molde, às vezes com 1,5 kg, 2 kg. O Jason, por exemplo, se eu fizer uma base para ele, com 2 kg eu consigo tirar o Jason e a base, tá? Então essa é a ideia, que eu estou falando para você, tá bom? Então tomar alguns cuidados com os moldes e com a economia. Porque às vezes você fala assim, mas eu só quero tirar uma peça para mim. Pô, mais economia ainda. Eu quero tirar uma linhagem pequena, uns custom pequenos. Eu quero tirar uma linha aí de 6 peças, 10 peças, sei lá, 20 peças. Então são pouca quantidade, então beleza. Vou usar um silicone médio, de qualidade média, e vou usar silicone puro, não vou mexer nele com acréscimo de algumas coisas, tá certo? Voltando a dizer, não estou falando para você que isso é certo ou errado, estou falando para você que é o meu modo de fazer, tá bom? Bom, em relação ao molde também, uma dica que eu vou te dar também, antes de você começar a resinar ele, antes de você resinar, polvilha talco infantil, aquele talco de farmácia, de neném, polvilha talco, pincela com pincel grosso, pincela tudo, assopra bem, bate esse molde, tira todo o excesso de talco, e aí você vai ver que quando você vai... A resina entra, que ela encosta no talco, as bolhas começam a estourar, tá bom? Isso é muito importante também para quando você vai usar o molde. Outra coisa importante, você pode ver que o meu molde está bem limpinho, tá vendo? Ó? Cara, eu vou guardar o molde, eu deixo ele bem limpinho, tá bom? Tá certo? É uma das coisas principais, é cuidado com o silicone depois e com o molde depois que você vai usar, tá certo? Bom, o gesso que eu uso é gessos normais, comprado em casa de construção. Cada lugar do país, claro, que vai talvez ter um nome diferente, uma marca diferente, vai ter um valor diferente, tá? Mas é o mais barato, é o gesso de estuque, que o pessoal fala, é gesso mesmo para coisas assim de casa, de construção, tá bom, galera? Então, assim, fica ligeiro com as coisas que você está misturando nas coisas, né? É que nem, por exemplo, assim, eu vendo às vezes, na época que eu vendia as receitas de cera, o pessoal falava, não encontrei tal coisa, eu pus tal coisa, tá dando errado. E eu falava, gente, segue a receita. Ah, de que tá dando errado? Gente, segue a receita. Então, assim, a pessoa, tipo, lá que eu sei que às vezes não encontra, quer dar um jeito de economizar, mas às vezes a economia sai cara, você vai perdendo material, que é o caso do silicone. Se você está fazendo uma linha de boneco, tá tirando o boneco lá, e começa a colocar muita porcaria no silicone, isso pode danificar o seu molde muito rápido. E você acaba tendo que fazer outro molde, e aí é o prejuízo que você teve, entendeu? Então essa dica de molde, você usar o próprio silicone catalisado com mais tempo de cura para poder despejar ele, e ele está mais curado, ou seja, mais firme, então ele vai bater e não vai escorregar, ele vai bater e ficar em cima da peça, e no máximo dá aí 3 camadas, tá ligado? 1, 2, 3, porque ele vai ficar bem grosso, né? E usar talco no molde antes de você resinar. Isso vai ajudar a tirar bastante bolha e vai ajudar a peça a ficar melhor na hora de sacar. Ela saca mais rápido também, tá? Outra dica também sobre resina que você pode fazer. Na hora que você vai abrir o molde, geralmente, o boneco que eu tiro, ele não está 100% curado de resina. Às vezes ele está um pouquinho assim da mole. Por quê? Para mim cortar as rebarbinhas que fica do pé, geralmente lá, o canal de entrada e de saída de ar, a rebarba da bolha eu tenho que cortar, então eu corto aquilo que a resina está molinha ainda, que aí fica mais fácil para manipular, tá bom? Bom, então o vídeo de hoje foi essas 2 dicas para você sobre o silicone, tá? E sempre ficar esperto com isso, galera, ouvir quem produz, ouve quem faz, tá bom? Então eu espero que tenham ficado essas 2 dicas, tenham entendido essas 2 dicas, espero que essas 2 dicas sejam úteis para você. Se você já conhecia, legal, continua usando, porque é legal, funciona. Se você não conhecia, legal, comece a usar, faz um teste aí, tá bom? Então se você gostou, dá o seu like no vídeo, compartilhe o canal para a galera poder conhecer também, leva essa novidade para a galera, deixa a galera conhecer para poder mexer no mercado de trabalho. Quanto mais o mercado de trabalho crescer, melhor é, tá bom? Então muito obrigado, não deixe de conferir o curso de escultura.com, tá aqui na descrição, e me acompanhe nas redes sociais.
deixa a sua pergunta, deixa o seu like e se inscreve no canal se você não conhecia, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por mais uma vez estar comigo no canal. Tenha uma boa noite, galera. Até amanhã.